Olá pessoal, tudo bem? Bom, desde domingo, o Trump, dia 27 de julho, o Trump negociou numa negociação que durou 40 minutos, negociou com a comissária da União Europeia, né, a Ursula von der Leyen, para diminuir as tarifas que o Trump tinha imposto sobre a União Europeia. Para quem não sabe, a União Europeia tinha tarifas de 30%. Após essa reunião, após essa negociação de tarifas, a União Europeia passou a ter tarifas de 15%. Muita gente fala que essa negociação ela foi um pouco injusta para a União Europeia. Com certeza, a meu ver também, vejo isso. Mas tem vantagens que vão muito além do dinheiro que a União Europeia precisa dos Estados Unidos para algumas coisas que somente os Estados Unidos podem fazer por eles, tá, pessoal? Então, a negociação, como eu disse, durou 40 minutos, foi rapidíssima essa negociação, foi muito rápida e o Trump saiu como vitorioso dessa negociação, porque a União Europeia se comprometeu com algumas coisas e alguns investimentos no mercado americano. Bom, não é novidade para ninguém que a União Europeia passa por uma dificuldade financeira muito grande. Inflação alta, a Alemanha agora teve no ano passado, né, até agora ainda não se recuperou muito bem de uma crise que eles estavam vindo. A União Europeia como um todo está passando por crise e, bom, os Estados Unidos também enxergam dessa forma. A União Europeia meio que virou um senhor doente que tem que ser cuidado, né? A União Europeia, ela basicamente é isso, é um senhor doente e agora está precisando de remédios e de ajuda de outros países, tá? E os Estados Unidos, que não são bobo nem nada, foi lá, né, machucou um pouco mais esse senhor doente para fechar com ele o negócio. É o estilo de Trump negociar, enfim, faz parte, mas foi basicamente isso que o Trump fez, e esse senhor doente chamado União Europeia se obrigou a fechar o acordo com o Trump e o acordo como o Trump queria, tá? O acordo foi o seguinte: a União Europeia vai ter que investir agora 600 bilhões nos Estados Unidos e mais 750 bilhões em energia, né, gás, que a União Europeia depende muito da Rússia, e também equipamentos militares, tá? Então, essas duas coisas que a União Europeia vai ter que investir. E claro, esse acordo, ele basicamente é por conta de obrigatoriedade de defesa, né? A União Europeia se sente muito ameaçada pela Rússia, principalmente na questão do gás, que agora será fornecido pelos Estados Unidos. Então, a União Europeia, um dos objetivos da União Europeia é de diminuir, né, a necessidade de gás russo. Agora vai diminuir ainda mais e vai comprar esse gás dos Estados Unidos, o que não é tão ruim, mas quem se beneficia disso é os Estados Unidos, que por sua vez vende um gás mais caro do que a Rússia. Então a União Europeia vai ter que pagar um pouco mais caro. É o preço que se paga por não depender ou não precisar depender de um país como a Rússia. Outra coisa também que vai ter que investir é em defesa, né? A União Europeia, ela não investiu em defesa, ela deixou a defesa, a gente vê depois, né? Esse é quase o tema da União Europeia, a defesa a gente vê depois, e agora sentiu ameaçada pela Rússia, tanto é que a Alemanha, né, teve um investimento muito grande em defesa, investimento grande, né, esse que aconteceu só em períodos que antecederam guerras, né, como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Então, esses investimentos, esse crescimento de investimento em defesa só aconteceu em momentos de guerra, e agora a Alemanha teve que investir e pesado em defesa, tá? Da mesma forma, outros países também tiveram que fazer isso, porque uma ameaça realmente grande é a Rússia, que só não ataca a União Europeia ainda, porque os Estados Unidos fazem parte da OTAN, e porque a OTAN, né, toda a Europa faz parte da OTAN também. Então, se a Rússia atacar a Europa, a Rússia sabe que ela vai ter que se ver com os Estados Unidos, e aí o negócio fica muito grande, muito perigoso, né? Então a Rússia não vai querer fazer isso. Obviamente, a União Europeia se obriga, né, a negociar nos termos dos Estados Unidos, coisa que foi muito similar com o Japão na década de 90, né? Depois o Japão, até por conta disso, o Japão quebrou, teve seus problemas financeiros por conta disso. Claro, a economia do Japão era um pouco diferente da economia europeia, porque o Japão vinha muito bem, né? Tinha uma economia muito pujante. A União Europeia já teve uma economia muito pujante, agora já está passando por grandes dificuldades econômicas, né? Então a União Europeia sente muito mais com isso, vai ter muito mais custos com isso. Realmente ela vai ter agora que arcar com algumas consequências duras pela sua falta de vontade de investir no que realmente precisa, né? Então a União Europeia deixou para trás e agora sentiu a ameaça batendo na porta e se obrigou a fazer esse acordo com o Trump, porque se não fizesse, infelizmente ela se lascaria muito por conta aí dessa ameaça russa. A economia não vai bem, né? A situação econômica da União
Europeia não vão bem, a inflação muito alta, enfim, tudo isso. E agora, ainda mais com esse choque, né, do Trump em cima da União Europeia, essas tarifas de 30%, perceberam que não tinha outra saída. Ou eles faziam isso, né, ou eles se lascariam. Obviamente, o Trump está querendo defender também a União Europeia, porque a União Europeia não quis investir em armamento, agora se complicou, né? Quem sempre fazia investimento mais pesado na OTAN era realmente os Estados Unidos, né? Os países da União Europeia investiam muito pouco, agora se obrigaram a investir, vão ser obrigados a investir, né, em defesa e, consequentemente, contribuir ainda mais para a OTAN, deixando isso mais na mão deles do que dos Estados Unidos, que, poxa, né, tá bancando a OTAN praticamente sozinho. Então não faz sentido isso. Os Estados Unidos não é bobo nem nada, se obrigou a fazer coisas nesse sentido e, obviamente, com o poder, né, econômico e poder bélico que os Estados Unidos têm, ele consegue fazer quase qualquer coisa. Somente o único problema realmente dos Estados Unidos é a China, mas que já tá em negociações também. Agora fica a pergunta, né? Poxa, a União Europeia fez acordo com o Trump, mas o Lula não quer fazer acordo, né? Imagina só o nível, né, que esse presidente acha que ele está para não fazer acordo com o Trump, né? Enfim, até alguns senadores foram para os Estados Unidos, não foram recebidos, afinal, o Trump só quer uma única coisa, e ele não vai ceder se essa exigência não for cumprida, né? Então precisa cumprir essa exigência, sem isso não tem acordo. Pessoal, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.